Estamos de volta e agora nós vamos conferir um caso de um paciente que finalizou um tratamento na clínica Ellen Daniel e a gente mostrou um pouquinho desse passo a passo que você confere a partir de agora no quadro Pra Te Ver Sorrir. Na odontologia, nem todos os casos simples se resolvem apenas com um tipo de tratamento. O nosso assunto de hoje no quadro Pra Te Ver Sorrir é diretamente da clínica da doutora Ellen Daniel. Nós vamos falar sobre a resolução de casos complexos que precisam de mais cuidados e mais tipos de intervenções. E quem vai nos explicar mais detalhes é a doutora Luma Rodrigues, a quem eu dou uma boa noite, agradecendo a participação no programa. Boa noite. Então, doutora Luma, vamos mostrar aqui hoje o caso de um paciente que tem muitos problemas bucais. Um caso como esse, por exemplo, demora muito tempo, né, para ser resolvido. Na verdade, a rotina da nossa clínica tem essa tendência a receber casos bem complexos. E é o que a gente precisa informar a todos os pacientes. Nem tudo é resolvido de forma rápida, de forma simples. Às vezes o paciente vai precisar ter um pouco de paciência para que aquele tratamento seja executado da melhor maneira. E aí a gente consegue um resultado também estético satisfatório. Nessa situação que eu vou mostrar aqui para vocês, esse paciente chegou incomodado com essa posição dentária, né? O incômodo dele era o fato de, se vocês observarem, a mordida inferior dele cruzava os dentes superiores. Outra coisa que ele percebia também bastante incomodado era com a gengiva. A gengiva dele ela já tinha retraído, ele já é um paciente que apresentava algumas perdas ósseas. E também a cor dos dentes. Então aqui a gente tem uma vista mais lateral, onde vocês conseguem perceber o padrão de mordida desse paciente. Inclusive eu estou vendo aqui através dessas imagens, doutora Luma, a questão do tártaro. Sim. Que ele também é preciso ser tratado e o tártaro, inclusive, pode prejudicar os dentes, né? Todo paciente nosso, nós dividimos esse tratamento em 3 fases: saúde, função e estética. Na saúde é onde a gente vai orientar esse paciente com relação à higienização, tratar essa questão gengival, remover esses tártaros, ver se tem cárie, alguma restauração para ser feita, tratamento de canal. É a etapa onde a gente vai deixar a boca dele saudável para receber os próximos passos do tratamento. Então, isso é uma queixa também dele, essa presença exacerbada de tártaro, e isso ia causando essa desordem na gengiva. Se você observa que a gengiva está meio inflamada, uma gengiva que não está saudável também. E a gente observa aqui também alguns espaços entre os dentes, né? Exatamente. Nesse caso, qual tipo de tratamento é indicado? É o ortodôntico? O melhor caso para esse, o melhor tratamento é a ortodontia. Até porque, além disso, a gente tem uma perda dentária aqui. Então, os dentes, eles não ficam parados na boca, eles têm ali um certo tipo de movimentação. Se você não tem uma mordida equilibrada, se os dentes não estão em encaixe perfeito, automaticamente esses desordens, esses desequilíbrios vão piorar com o tempo. E aí, para esse paciente, nós fizemos um planejamento ortodôntico. Aqui vocês vão conseguir ver a evolução desse tratamento, né? Ele tinha essa mordida e a partir de então planejamos inicialmente aí a movimentação ortodôntica, para os dentes irem para a posição ideal e assim a gente conseguir pensar nas etapas posteriores, que vocês vão conseguir ver esse avanço, né, do caso dele, de como era e como ficou, né? Esse paciente precisou de algum tipo de implante? Sim, nessa região aqui do lado esquerdo, ele fez um implante agora que terminou a ortodontia. E aí, depois que a gente colocou todos os dentes na posição, corrigimos, conseguimos essa posição, esse encaixe dentário. E aí aqui a gente já tinha esse espaço apropriado para a colocação do implante. Então eu vou aproveitar essa oportunidade desse caso aqui para falar de 2 assuntos que é importante você que está do outro lado da telinha entender. Por exemplo, eu faço tratamento aqui com a doutora Ellen Daniel. Então, no meu caso, eu tenho que usar o aparelho ortodôntico que é o Invisalign. Então, para isso, vai ser feito todo um planejamento, assim como foi feito nessa boca. Sim, não é isso, doutor? Exatamente. E aí, essa questão de implante é importante também falar, porque algumas pessoas acham que demora muito tempo. Sim. Né? Então, numa situação como essa, por exemplo, é importante identificar que
tem que obedecer todas as etapas do tratamento. O primeiro passo é o aparelho ortodôntico, é o implante. Então, como isso funciona e o tempo necessário para que essas duas situações sejam resolvidas? Sejam casadas. Então, realmente vai depender dessa mordida. O implante, ele é algo estático. Depois que se coloca, ele não tem mais para onde sair. Então, ele fica definitivamente. Caso a posição que aquele paciente tem de que ele perdeu aquele dente seja possível de colocar o implante inicialmente antes da movimentação ortodôntica, a gente antecipa a colocação desse implante. Até para dar para o paciente um conforto maior na mastigação, às vezes uma insatisfação estética também. Nesse caso, o implante veio antes? Nesse caso, o implante veio depois da ortodontia. Depois da ortodontia. Por isso que a gente fala sempre que cada caso é um caso, né? E é importante esse planejamento. Né? Depois disso, além disso, ele tem a própria questão da perda óssea. Então, a movimentação ortodôntica teve que ser mais planejada, mais demorada realmente, para fazer uma movimentação suave. Certo. Aí, passando um pouco mais após esse tratamento ortodôntico e o implante, resolvida a situação do posicionamento dos dentes, aí é uma outra etapa. Aí agora a gente vai ouvir quais queixas estéticas esse paciente tem. Se a mordida está funcional e já tem todos os dentes na boca, o que agora vai incomodar para ele são sequelas da época que a mordida dele era desorganizada. Às vezes o dente está desgastado, expõe pouco os dentes ao sorrir, ou a própria questão da cor. Então, nesse paciente, nós optamos por realizar as facetas, que são as lentes de contato. Né? Então, aqui vocês vão ver a imagem do planejamento digital. Fizemos um escaneamento dessa mordida junto com as fotos e trouxemos para fazer esse projeto, né, esse planejamento digital, que aqui é como se fosse realmente esses dentes vão ficar na boca dele, a projeção de como as lentes vão ficar, para saber o tamanho, avaliar também a questão do próprio encaixe que essas lentes vão receber na boca. A partir do projeto, né, a gente cria inicialmente no computador e aí esse projeto ele é impresso e a gente prova. Aqui vocês vão perceber que é algo fosco, não tem um acabamento, porque a intenção é realmente ser uma projeção, é uma maquiagem em cima daqueles dentes para o paciente também visualizar o efeito que essas lentes vão trazer no sorriso dele. A questão da cor, se vai ficar maior, se vai ficar menor, tudo a gente vai alinhando ao gosto do paciente. Então tem pessoas que, eu não quero um dente muito branco. Ou tem gente que já chega, eu quero o dente mais branco que existe. Então a cor é algo pessoal, a estética é o paciente que nos informa o que ele quer e a gente junto com ele vai definir a melhor para ele. Então qual será o próximo passo desse tratamento? Bom, depois que a gente provou o projeto, foram feitas as facetas, vocês verem, dá para perceber a diferença. Bonita, hein? Lindo. Ai, que trabalho lindo. Essa joia. Vocês conseguem perceber a diferença entre o superior e o inferior? O inferior, que isso é o que sempre acontece na maioria das vezes, porque a lente de contato é incrível. O paciente, né, sempre procura colocar mais na parte superior, né? Que é onde expõe mais o sorriso. O que não impede de depois ele realizar o inferior, se ele fica incomodado com a diferença da cor. Ou ele pode colocar as lentes embaixo também, né? Pode. Ou também fazer um clareamento? Pode fazer um clareamento. O clareamento ele não vai chegar na cor que a porcelana traz. Entendi. Porcelana ela é um material que a gente consegue definir a cor junto com o paciente. O clareamento não. A gente vai tirar aquele amarelado, aquele aspecto de sujeira do dente, mas não tem como equilibrar para ficar 100% igual. Aqui nesse caso, por exemplo, ficou bem claro pra gente o quanto esse paciente evoluiu na sua boca, porque se a gente for olhar aqui o antes e o depois, os dentes em desordem, a questão dos dentes bem amarelos, com cáries, tinha a questão também do implante para ser feito e agora a gente tem aqui, por exemplo, as lentes de contato dental, que é uma opção já que o paciente pode querer ou não. No caso dele, se ele não quisesse colocar a lente de contato, não seria necessário, né? Daria para manter o sorriso do jeito que estava ao finalizar a ortodontia, ou poderíamos pensar em alguns acréscimos, sutilezas, né? Por exemplo, manter a cor do dente, corrigir só aquele dentinho que desgastou, fazer algum aumento mais sutil em dentes localizados com resina. Mas aí, nesse caso, ele optou pela lente de contato. Foi, pela porcelana. Após essa porcelana, quais são os próximos passos desse paciente? Bom, agora a gente vai aguardar a cicatrização do implante que foi feito aqui atrás para colocar a coroa. Vamos esperar também a definição se ele vai logo fazer o arco inferior, fazer as lentes, ou vamos manter acompanhando, fazendo a prevenção, que é aquela limpeza que é necessária ser feita a cada 4 ou 6 meses.
todos os pacientes que finalizam um tratamento mais complexo, simples ou não, na verdade, porque hoje a gente tem a questão da ansiedade que está atingindo todo mundo, não tem como escolher, a gente não escolhe, né? Então é um problema de saúde pública ficar ansioso, ficar agitado, algumas medicações também interferem nisso. Então, à noite, esses pacientes desenvolvem atividades na mordida, hábitos parafuncionais que podem prejudicar o processo do tratamento, pode prejudicar o próprio dente, mesmo que não faça nada. Então, esses pacientes vão ter indicação de usar uma placa para proteção da mordida, que já é um assunto que a gente pode trazer em outro programa. A gente já pode trazer no próximo episódio aqui do quadro Pra Te Ver Sorrir, direto da clínica da doutora Ellen Daniel, a quem eu faço um convite também para você que está assistindo aí o nosso programa, para conhecer a nossa clínica, para também olhar as nossas redes sociais. E se vocês tiverem alguma dúvida, marquem o horário, façam o agendamento, porque é possível sim a gente voltar a sorrir, ter um sorriso perfeito, ter um planejamento estratégico necessário, mas para isso é necessário que a gente venha, que a gente não retarde esse momento, porque a saúde bucal, ela faz parte de um momento de vida que a saúde bucal, na verdade, ela faz bem pra gente, pra nossa autoestima. Então, quem não tem um sorriso legal, não se sente bem nem pra sorrir, nem pra beijar, nem pra um monte de coisas. E existem inúmeras pessoas, por exemplo, que têm vergonha exatamente por causa dos dentes ali, da boca. Então, é um problema de saúde pública? É. Infelizmente, a gente sabe que nem todas as pessoas elas têm acesso ao dentista. Mas se a gente for parar para pensar, a gente muitas vezes prolonga isso, deixa de investir no que é bom para a nossa saúde, faz outros tipos de investimento com objetos, com outras coisas, e quando a gente para pensar, tá ali a nossa saúde bucal extremamente comprometida. E aí vem os reflexos de tudo isso, que são casos de ansiedade, de depressão e de uma série de outros problemas que a gente vem a ter. Antigamente o acesso era muito mais difícil, os tratamentos eram muito mais difíceis, demorados também, inclusive doloridos. Hoje não, a gente tem a tecnologia aí a nosso favor. Nós acabamos de mostrar aqui um caso de um paciente que, se a gente parar para pensar assim, nossa, olha como era a boca dele, olha o antes, olha o antes e o depois, olha esse sorriso. Então, assim, é possível? É um custo-benefício? Mas que a gente também pode sim fazer, basta a gente querer e se planejar para isso, né? E as condições aqui na clínica da doutora Ellen são inúmeras, as possibilidades são inúmeras. Então não fica aí só assistindo aqui ao programa, não, já anota o telefone daqui, já venha conhecer a clínica, faça a sua avaliação, né? Que tem a profilaxia, que você já marca o seu agendamento, marca o seu atendimento para você realmente fazer aí o seu planejamento, né? É verdade. Essa questão da autoestima é algo que realmente precisa ser tocado, mencionado, porque muitas pessoas acabam se deixando de lado, principalmente mulheres, mães, né, aquelas que cuidam dos filhos, passam anos se dedicando a cuidar do marido, da casa e acabam esquecendo a saúde dentária, esquecendo da saúde do corpo, deixar a autoestima de lado. Então, quando a maioria das mulheres que chegam, homens também, eles mostram pra gente a satisfação a cada etapa do tratamento. É um avanço, algo que deixa eles felizes e também nos passam essa satisfação ao entregar, sair de uma situação, né, de desequilíbrio, de desordem, de sorriso que não estava feliz, agradável, para um sorriso completo, harmônico e funcional também, né? Que vai ficar na boca a vida toda. A vida toda, porque a gente envelhece, os dentes também envelhecem junto com a gente, então a gente tem que envelhecer com saúde. E esse foi mais um quadro Pra Te Ver Sorrir, e no próximo quadro a gente fala sobre as disfunções da ATM, as dores, o bruxismo, esses problemas que trazem tanta dor de cabeça para o dentista. E é isso.